Tem o que aconteceu em Londres, no Canadá. Vou colocar aqui para os irmãos verem. Esse aqui do que foi preso em Londres, né? Esse caso aqui repercutiu a nível mundial. Um pastor, ele foi preso porque pregou que Deus criou o homem e a mulher. Foi essas palavras que ele usou e ele foi para a prisão por causa disso. Olha só. They're arresting the dear man. They're arresting him. You're on camera! 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 O senhorzinho tá indo preso, ó. Eu acho que muita gente já viu essas imagens, né? Os irmãos já viram. A gente falou sobre isso aqui quando os fatos já aconteceram, né? E aí tem algumas matérias de ontem, ó. Projeto de lei é questionável por possível censura a culto nas ruas. Então começa assim, né? Isso parece muito com o que acontece lá no País Vermelhinho, né? Eu estive no Portugal, na Europa, e eu perguntei porque lá você pode ir à igreja, normal e tudo, mas você não vê culto na rua, e você não vê aqueles pregadores, ou aquelas pessoas nas portas, evangelizando, porque não pode. Não pode. Lá, para você fazer uma evangelização, você tem que avisar antes, antecipadamente, pedir uma autorização, e aí então você pode fazer, mas não é como nós no Brasil aqui, que temos a liberdade de pegar uma caixinha de som aqui agora, como a gente faz muito isso, pega a caixinha de som, vai para a praça e prega ali na praça, né? Lá não tem essa liberdade. E também a minoria lá, se não me engano, é de 2% de Portugal, que são cristãos, que são evangélicos, né? Agora, o Brasil, a maioria evangélica, nós temos essa liberdade, mas devagarzinho nós começamos a ver que a coisa vai apertar. A coisa, ela tende a apertar. Há um projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 2018 e voltou a tramitar neste ano. Então, desde 2018 que esse projeto... Então, eles ressuscitaram, né? Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério, né? Eles ressuscitaram o projeto de lei, nessa PL, de 2018, como eu falei para vocês, que vai limitar a pregação do evangelho, gente. O culto ao ar livre e a evangelização, tá? A ideia deles, né? Claro que se você nos segue, nos apoia aqui, você vai lembrar que a gente sempre está falando disso aqui. A gente sempre fala, a gente não tem medo não, pastor. E a gente sempre fala aqui para vocês que, segundo o que está escrito na palavra de Deus, né, segundo que a leitura que nós fazemos dos fatos, nós seremos censurados. Começou aqui, né, pastor? Aqui na rede. A gente já sofre essa censura aqui na rede. E agora está pulando para o mundo, para o plano físico. Eu digo aqui no Brasil, porque isso já acontece ao redor do mundo. Por que muita gente não sabe disso? Porque não procura, não pesquisa, fecha os olhos para essas coisas, né? E essas coisas estão cada vez se aproximando de nós. E a gente tem que analisar, o professor tocou num ponto, quem vai na Europa, sabe que a Europa foi um berço de grandes avivamentos, né? E hoje a maioria das catedrais onde houve essas pregações, esses avivamentos, são museus. E os pastores que têm igrejas na Europa com templo físico são poucos, a maioria é templo alugado, e algumas espaços por horas, né? Eles vão, faz o culto, abre, saem, entra outra igreja, faz o culto, sai. E que foram aí, a Europa, como a América, foram um palco de grandes avivamentos, grandes cruzadas evangelísticas, muita salvação de almas.
e hoje são países totalmente capitalistas, voltados ao dinheiro, e que caminham para um ateísmo muito grande. Agora, o Brasil é um berço, também hoje, né, segundo o IBGE, nós somos 50 milhões de evangélicos. A mesma quantidade de evangélicos que nós temos dentro da igreja, nós temos desviados. Então, metade da população brasileira conhece o evangelho de alguma forma. E, infelizmente, sabe o que a gente está vendo, pastor? A gente vê também que há um tempo atrás era muito normal, né? As igrejas, não só o pregador solitário ir lá pregar o evangelho, mas era normal as igrejas amar fazer cruzadas, sair das quatro paredes, pregar o evangelho, alcançar a alma perdida. E enquanto você vê que houve um silêncio da igreja por um tempo de fazer essas cruzadas, esses trabalhos. Eu vejo no Brasil hoje um dos estados que mais faz cruzadas aí é o Maranhão, que ama fazer culto fora das quatro paredes. Até teve um evento esses dias, não sei se o senhor consegue achar aí, que foi esse ano, diz que foi 60 mil almas salvas no projeto de campo de evangelização no Maranhão. Por quê? Porque é uma igreja que a igreja em si não é só a Assembleia de Deus, as denominações amam sair das quatro paredes. Mas a gente vê que houve um silêncio da igreja, né? A igreja se distanciou desses trabalhos de pregação do evangelho fora das quatro paredes, E enquanto a igreja silenciou, você vê leis que agora se manifestam, veja bem, que é uma lei de 2018, que agora se tornou uma realidade, né, que foi aprovado. Então, a gente vê aí que, enquanto houve um silêncio, o diabo não parou de trabalhar querendo proibir a pregação do evangelho em rua. Então, você não pode mais pregar o evangelho. Eu sei que na cidade de Curitiba, eles proibiram também todos os cultos ao ar livre. Para você poder fazer um culto ao ar livre em Curitiba, você precisa pedir um monte de autorização de meio ambiente. E em Curitiba, eles selecionaram uma praça, pastor Giovanni, um local só para pregar o evangelho. Então, quando as pessoas querem pregar, as pessoas têm que selecionar um único local e elas são proibidas de anunciar o evangelho fora daquele local.